A partir do momento que nós falamos de um chamado Estado de Direito, o próprio Estado deve se submeter às leis. O próprio Estado, enquanto sujeito de direito, ele também pode ser responsabilizado por eventuais danos causados a terceiros. Então é isso que nós vamos estudar agora, uma responsabilidade do Estado. Lembrem-se do seguinte, responsabilidade do Estado é uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade de ordem patrimonial. No fundo, responsabilidade civil, uma responsabilidade de ordem patrimonial, nós também estudamos em aulas anteriores, né? Quando falamos, por exemplo, sobre concessão de serviço público, quando o Estado não cumpre aquilo que prometeu, muitas vezes tem que pagar uma indenização ao concessionário. Ali é uma responsabilidade civil do Estado? Sim. Só que daí tem fundamento num contrato. O que nós vamos estudar agora é uma responsabilidade extracontratual do Estado. É de fundo patrimonial. É uma responsabilidade civil. Só que não tem fundamento num contrato. Certo? Só para situar bem a matéria, isso acaba sendo importante para evitar alguns erros. Outro cuidado que nós temos que ter aqui. Atualmente, o mais correto é você falar a responsabilidade do Estado, da pessoa jurídica. Porque antigamente era muito comum vocês encontrarem alguns autores que falavam responsabilidade da administração pública. Espera aí. A administração pública, nós sabemos, é apenas um dos aspectos do Estado. Agora, o Estado também é formado por órgãos do Poder Legislativo, órgãos do Poder Judiciário. Então, lembrem-se, atualmente o mais correto é você falar responsabilidade do Estado e não da administração pública. Tá certo que, quando nós falamos ali em termos de Estado, a administração pública, naturalmente, causa mais prejuízos a terceiros, porque ela tem uma atividade proativa, ela tem uma atividade e uma estrutura muito maior em comparação com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Mas atenção, isso eles já começaram a perguntar em prova objetiva. Atualmente você também pode admitir uma responsabilidade do Estado por atos legislativos. Atualmente você também pode aceitar uma responsabilidade do Estado por atos judiciais. Então, se perguntarem na prova, isso é possível. Certo, pessoal? Por exemplo, nós vamos encontrar muita jurisprudência a respeito de responsabilidade do Estado por atos legislativos. Nós até estudamos aqui em conjunto isso, né? Por exemplo, quando o Estado elabora uma lei inconstitucional, e esta lei inconstitucional causa um dano, um prejuízo a uma parcela da população, o Estado tem o dever de reparar esse prejuízo. Tem que pagar uma indenização por atos praticados pelo Poder Legislativo. É possível. Agora, nós também podemos admitir uma responsabilidade do Estado por atos judiciais. Mas daí eu pergunto para vocês, vocês acham que tem muita jurisprudência nesse sentido? Daí não, né? O Poder Judiciário não quer cortar na própria pele, porque eles sabem que depois pode ter direito de regresso, e tem. Mas você pode admitir uma responsabilidade do Estado por atos judiciais com fundamento na Constituição. Então, como eu digo para vocês, todas as noites antes de dormir, vocês devem ler ali o artigo 5º da Constituição Federal. Só 5 incisos. Tá? Só 5 incisos. Ah, eu não tenho tempo. Lógico que tem tempo. Se não tem tempo de ler 5 frases, então você não tem tempo para nada. É isso que eu estou pedindo. E no próprio artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 75, vocês vão encontrar a possibilidade de responsabilizar o Estado
por atos judiciais, em virtude de erro judiciário. A própria Constituição admite isso. E isso eles podem perguntar na prova. Artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Agora, com certeza, nós vamos conversar aqui sobre responsabilidade do Estado. Maior quantidade de exemplos eu vou trazer aqui para vocês de atos realizados pelo poder público, porque fica até muito mais fácil de lembrar. Tranquilo? Então vamos lá. Melhor maneira de você começar a estudar essa matéria é partindo de um conceito. Vamos aqui conceituar responsabilidade extracontratual do Estado. E é bacana já ir deixando por último o estudo dessa matéria, porque vocês vão ver que nós começamos aqui a fazer uma revisão de outros pontos que nós já estudamos. Direito administrativo, como as disciplinas do direito, é um sistema. Uma coisa tem implicação na outra, tá bom? Então, conceito de responsabilidade extracontratual do Estado. É o dever do poder público ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Repetindo. Responsabilidade extracontratual do Estado é o dever do poder público ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Responsabilidade extracontratual do Estado é o dever do poder público ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Tá? Veja, o comportamento do agente público que gera um dever de indenização por parte do Estado pode ser tanto uma ação como uma omissão. Pode ser tanto um comportamento comissivo como um comportamento omissivo. Em muitas hipóteses, o Estado tem o dever de agir. Se ele permanecer parado e isso causar um prejuízo à população, o Estado tem o dever de indenizar. Certo? Isso é muito comum, por exemplo, na prática, eu já vi várias vezes, quando alguém sofre algum tipo de dano porque furou o pneu ou sofreu um acidente numa rodovia, porque tinha um buraco na rodovia. Então, houve uma omissão por parte do Estado no dever de conservar aquela rodovia. O Estado pode ser responsabilizado em virtude de uma omissão. Certo? Tranquilo? Bom, o comportamento do agente público pode ser tanto um ato jurídico como um ato material. Lembram quando nós estudamos em ato administrativo essas diferenças? Ato jurídico e ato material? O que é um ato jurídico? É aquele que produz efeitos jurídicos. Então, uma inadequada declaração de desapropriação. A declaração de desapropriação é um ato administrativo, é um ato jurídico. Se causar algum prejuízo a você indevidamente, então, nesse caso, você tem direito a uma indenização. Isso decorreu de um ato jurídico. Agora, lembre-se, eu já tinha conversado com vocês a respeito disso. O dever de indenização pode decorrer de um ato material. O que é um ato material? A gente já estudou. O que é um ato material? O que é um ato material, pessoal? Aqui é o pessoal que vai passar no exame da ordem, né? O que é um ato material? É aquele que não produz efeitos jurídicos, mas pode produzir reflexos econômicos. Certo? Claro isso. Né? Então, um exemplo que eu sempre utilizo, né? Imagine ali que no Sistema Único de Saúde, na rede pública, num hospital público, um médico público
foi fazer uma operação de amígdalas no sujeito. E acabou fazendo uma operação de mudança de sexo. Né? Literalmente trocaram as bolas aqui. Pergunto para vocês, se o sujeito não ficar satisfeito, ele não tem direito a uma indenização praticada pelo Estado? Uma indenização que tem que ser paga pelo Estado? Tem. Na verdade, o que é a operação? Vários atos materiais. Ali não tem um ato jurídico, é simplesmente um ato material. Não produz efeitos jurídicos, mas pode produzir uma indenização. Certo? E, finalmente, para nós fecharmos o nosso conceito, o dever de indenização pode surgir tanto de um ato ilícito, mas até mesmo de um ato lícito, realizado pelo poder público. Vejam que interessante. Mesmo o agente público atuando dentro da lei, se esta atuação causar um prejuízo a um particular, o particular terá direito a uma indenização. E aqui nós fechamos o nosso entendimento sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Responsabilidade extracontratual do Estado é o dever do poder público, ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Pode ser tanto uma ação como uma omissão. Pode ser tanto um ato jurídico como um ato material. Pode ser tanto um ato lícito como um ato ilícito. Historicamente, vocês sabem que havia aqui no nosso mundo ocidental as chamadas monarquias absolutistas. Aquela centralização demasiada do poder político nas mãos de poucas pessoas. Então, nessa época das monarquias absolutistas, dos estados absolutistas, principalmente quando a gente lembra na França, na Inglaterra, na Espanha e assim por diante, havia normalmente aquela ideia de que toda a estrutura do Estado girava ao redor de uma única pessoa, que era o rei, o soberano. Vejam, soberania atualmente é uma qualidade que você dá para o Estado. Naquela época, soberano era uma pessoa física, era o rei. E havia, inclusive, uma ideia de que o rei tinha, nesse caso, uma legitimação religiosa para deter aquele poder em suas mãos. Então, na época de faculdade, a gente normalmente tem mais tempo, né? A gente estuda aquelas formas de legitimação do poder, do Max Weber. Aqui é algo mais direto, né? Mas a gente sabe, a gente lembra, né? Que normalmente ali os reis tinham uma legitimação religiosa do poder político. Eram pessoas escolhidas por Deus para governar. Então davam, inclusive, esse caráter metanatural, esse caráter divino aos reis. E muitas vezes vocês sabem o que acontecia. Centralização do poder político, e ainda o sujeito se achando divino, né? Daí muitas arbitrariedades eram cometidas. Isso acontecia na prática com muita frequência. Então vejam, mesmo que o Estado e toda a estrutura do Estado era voltada para o rei na época, mesmo que o Estado, que era o próprio rei, causasse algum dano ao cidadão, essa pessoa, o súdito, não teria direito a uma indenização. Porque normalmente você encontrava, nesta época, uma teoria de irresponsabilidade do Estado. Essa é a primeira ideia que nós temos que ter. Então lembrem-se, nos estados absolutistas havia uma ideia de irresponsabilidade do Estado. O rei não poderia ser responsabilizado, o Estado não poderia ser responsabilizado por eventuais danos causados a terceiros. Então havia nessa época, inclusive, algumas expressões clássicas. Por exemplo, na Inglaterra, "The king can do no wrong". Adoro essa parte da aula, só ficar falando isso. Né? Daí na França tinha "Le roi ne peut mal faire". O rei não erra, o rei não faz nada errado, e assim por diante. Tá? Então, é lógico, a gente só lembra dessa época por causa dos livros,
por causa dos filmes, né? Até tem uma cena naquele filme, O Homem da Máscara de Ferro, né? Que é baseado no livro Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, né? Então tem uma cena nesse filme, né? Do Homem da Máscara de Ferro, uma cena clássica que, na minha opinião, representa bem o espírito da época, né? Então, vejam, tem 2 filmes do Homem da Máscara de Ferro, né? Tem um que eu assisti há muito tempo atrás, em que o papel principal era com o Richard Chamberlain, né? Agora, tem uma versão mais atual que é com o Leonardo DiCaprio, né? Então, as moças principalmente acabam lembrando, né? E é uma obra de ficção, representa bem o maniqueísmo na época, né? O bem de um lado, o mal do outro. E nessa obra de ficção, os herdeiros ali do trono francês eram 2 irmãos gêmeos, né? Então, Leonardo DiCaprio, inclusive, num papel difícil, né? Fazia o irmão bonzinho e o irmão malvado. E sem querer contar a história, mas já contando uma parte, pelo menos, né? Sem querer estragar ali o final do filme, o irmão malvado prende o irmão bonzinho nas masmorras e coloca ali uma máscara de ferro para ele não ser reconhecido, né? E daí o Leonardo DiCaprio, o irmão malvado, vai aprontar ali as suas maldades. E tem um momento assim no filme que ele acaba se engraçando com uma mulher casada, né? Mas ele não quer nem saber, ele é o rei, e ele acaba baixando na moça, né? Vai baixar na moça, a moça, num primeiro momento, tenta resistir ali ao rei, mas no fundo acaba sucumbindo, né? No final das contas é o rei e o Leonardo DiCaprio ao mesmo tempo, né? E eles acabam se deitando, eles dormem juntos, né? E depois do ato, a cena ali para mim é clássica, né? Ela se levanta e diz assim, assustada, arrependida: meu Deus, nós vamos para o inferno por aquilo que fizemos. Daí o Leonardo DiCaprio, tranquilão, fumando uma cigarrilha, diz o seguinte: desculpe, minha querida, se alguém vai para o inferno é você. Eu sou o rei, meu poder é divino. Claramente, teoria de irresponsabilidade do Estado. O rei não poderia ser responsabilizado por danos, pelo mal que ele fez à moça, né? Todo mundo entendeu isso? Agora, lógico, a partir da Revolução Francesa, a partir principalmente do surgimento do Estado de Direito, essa é uma situação que não se sustenta. Porque, afinal de contas, o Estado também se submete às leis. O Estado também deve ser responsabilizado. Então, a partir da Revolução Francesa, do surgimento do Estado de Direito, começam a surgir algumas teorias para responsabilizar o Estado. Uma primeira teoria é a teoria que separa atos de império e atos de gestão realizados pelo Estado. Então, estas primeiras teorias, elas eram chamadas de teorias civilistas, porque o fundamento era o direito civil. Você igualava o Estado a uma pessoa comum. Então, as primeiras teorias que surgiram foram as teorias civilistas. Primeira delas, teoria que separa atos de império e atos de gestão. Notem que é claramente uma teoria de transição. Atualmente, inclusive, às vezes até cai na prova, ato de império, ato de gestão, mas é uma distinção que nós não fazemos mais atualmente, tá? Então, o que dizia essa teoria? Quando o Estado atua mediante atos de império, através do seu poder extroverso, nesse caso, não poderia ser responsabilizado por danos causados a particulares. Agora, quando o Estado desce do seu pedestal e atua em igualdade de condições com particulares, mediante atos de gestão, você poderia responsabilizar o Estado, mas nos termos do direito civil. Certo? Todo mundo entendeu isso? Bom, uma outra teoria civilista que cai com mais frequência na prova é a teoria da culpa civil. Vejam, teoria civilista, teoria da culpa civil. A teoria da culpa civil, ela também tem como fundamento o direito privado. Não é o ideal,
mas pelo menos dá uma resposta a quem precisa de uma responsabilidade do Estado. Então acontece aqui o seguinte, pessoal. Na teoria da culpa civil, ela gira ao redor da ideia de culpa ainda. Pode ser dolo, a intenção de causar um prejuízo, ou pode ser culpa em sentido estrito. O sujeito foi negligente, imprudente, imperito no seu agir e acabou causando um dano a um particular. Então, a teoria da culpa civil diz o seguinte: o Estado tem o dever de reparar os prejuízos causados a terceiros por atos de seus agentes, desde que o particular consiga provar a culpa do agente público. Então, a teoria da culpa civil é uma teoria subjetiva. Exige que o particular que sofreu o dano demonstre que houve dolo ou culpa por parte do agente público. Por que não é o ideal? Porque muitas vezes o particular acaba sofrendo dano, mas na prática é difícil demonstrar que houve dolo ou culpa do agente público. E a pessoa fica sem indenização. Ainda acaba sendo injusta essa teoria. Certo? E aconteceu na França, no final do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, ocorreu na França um caso famoso, talvez seja o processo mais famoso do direito administrativo mundial. Veja, como estou exagerado hoje. É o caso Blanco, também chamado ali de Arrêt Blanco. O caso Blanco foi o mais famoso, é uma história triste, não vou fazer piada nesse caso, porque é uma história triste. É o caso mais famoso, mas foi um divisor de águas em termos de responsabilidade do Estado, em termos de serviço público, em termos de jurisdição de administração pública. O caso Blanco foi o seguinte: uma menininha chamada Agnes Blanco foi atropelada por um trem. E os pais dessa menina foram buscar uma indenização junto ao Estado. O Estado sabia que tinha que pagar uma indenização a essa família. Mas daí surgiu uma dúvida. Nós vamos pagar uma indenização com base no direito civil, que é o que nós temos feito até hoje, com base na culpa civil, ou nós vamos pagar uma indenização a esta família com fundamento no direito público? Porque nós acabamos de inventar serviço público. E o entendimento que predominou é que essa família deveria ser indenizada, mas com fundamento no direito público. Então, a partir do caso Blanco, surgiram as teorias publicistas de responsabilidade do Estado. Esta primeira teoria publicista, importante porque já caiu no exame da ordem, quando a prova era feita pela Universidade de Brasília, em 2007. Esta primeira teoria publicista é a teoria da culpa administrativa. O fundamento é o direito público, o direito administrativo. Então presta atenção. Teoria da culpa civil, teoria civilista. Fundamento no direito civil, fundamento no direito privado. Teoria da culpa administrativa, teoria publicista. Fundamento no direito público, no direito administrativo. Certo? Pois bem, pessoal. O que diz essa teoria da culpa administrativa? Se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado, então notem, normalmente hipóteses de omissão por parte do Estado. Se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado, e isso causou um dano ao particular, o Estado tem o dever de pagar este prejuízo. Notem, essa teoria da culpa administrativa ainda gira ao redor da ideia de culpa. Você tem que provar
que o serviço público não funcionou. Certo? Bom, até que, num determinado momento, nós chegamos na teoria que tem sido aplicada atualmente. A teoria que tem sido aplicada atualmente é uma teoria publicista. Mas é uma teoria revolucionária. É a chamada teoria do risco. Teoria do risco. Por que a teoria do risco acaba sendo uma teoria revolucionária? Muito simples. As teorias anteriores, nós sempre falávamos de culpa. Teoria da culpa civil, teoria da culpa administrativa. Sempre a ideia girava ao redor da noção de culpa. Dolo ou culpa? Não é mesmo? Eram responsabilidades subjetivas. A teoria do risco ela é inovadora porque ela parte de uma responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva do Estado. O que é uma responsabilidade objetiva? Aquela que independe da demonstração de dolo ou culpa para que a vítima consiga uma indenização. É a parte de responsabilidade extracontratual do Estado. Então, o tema responsabilidade extracontratual do Estado é um tema muito interessante. O Estado, a partir do momento que é considerado um sujeito de direito, também se submete a uma responsabilidade. É aquela ideia de direito natural. Todo aquele que causa um dano a outrem tem o dever de reparar este prejuízo. Pois bem, acontece aqui o seguinte, pessoal. Quando nós falamos sobre responsabilidade extracontratual do Estado, existe um dispositivo que resolve 90% das questões sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Se você souber analisar direitinho esse dispositivo, você terá sucesso nas questões sobre responsabilidade do Estado. Então, nesse caso, meus amigos, vamos direto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Regra geral, nós adotamos no Brasil uma responsabilidade objetiva. Nós adotamos a teoria do risco administrativo. Então, lembrem-se, regra geral, nós adotamos no Brasil, enquanto responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, que está prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Como eu disse para vocês, é uma responsabilidade objetiva do Estado. O que significa uma responsabilidade objetiva? Para que a vítima consiga uma indenização, ela não tem que se preocupar com dolo ou culpa por parte do agente público. Então acompanhe aqui no quadro comigo. Quando nós falamos a respeito de responsabilidade extracontratual do Estado, quando nós falamos de responsabilidade objetiva do Estado, nós estamos dizendo o seguinte: houve uma ação por parte do Estado que foi determinante para causar um prejuízo no meu patrimônio. Então, nesse caso, quando nós falamos de responsabilidade objetiva, nós estamos afirmando o seguinte: a ação do Estado foi condição determinante para causar um prejuízo no meu patrimônio. Para que você consiga a indenização, você terá que demonstrar este nexo de causalidade. Relação, causa e efeito. Nexo de causalidade. Eu, como advogado da União, terei que muitas vezes tentar quebrar esse nexo de causalidade para impedir o pagamento de uma indenização. Então, como eu havia comentado com vocês, nós adotamos como regra no Brasil a teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva. Se você souber trabalhar bem o parágrafo 6º do artigo 37, terá também sucesso na prova. O que diz o parágrafo 6º do artigo 37? Acompanhe na Constituição de vocês. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esta que é, na verdade, a regra geral que nós temos que adotar aqui no nosso país. Esta regra geral acaba sendo cobrada no concurso. Vamos analisar parágrafo 6º do artigo 37. Então vejam aqui comigo o seguinte. Quem responde objetivamente com base no parágrafo 6º do artigo 37? Em primeiro lugar, as pessoas jurídicas de direito público. Revisão da matéria, pessoal. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Em primeiro lugar, você lembra do artigo 18 da Constituição Federal, das pessoas políticas, das entidades federativas, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Estas pessoas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Agora eu pergunto para vocês, na administração pública indireta, nós temos também pessoas jurídicas de direito público? Sim. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E no âmbito federal, fundações públicas também são pessoas jurídicas de direito público. Então, estas entidades respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. O que mais diz o parágrafo 6º do artigo 37? Também as pessoas jurídicas de direito privado, que prestam serviços públicos, respondem nos termos desse dispositivo constitucional. Pergunto para vocês, dentro da administração pública, nós temos pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos? Sim. Nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora, cuidado. Sempre empresa pública e sociedade de economia mista presta serviço público? Nem sempre. Às vezes elas exploram a atividade econômica. Então, atenção. No caso da empresa de Correios e Telégrafos, os Correios são empresa pública. Então, nesse caso, prestam serviço público, que é o serviço postal. Pelos danos causados pelos seus agentes, a empresa de Correios e Telégrafos acaba respondendo objetivamente. Agora, cuidado. E a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, mas ela não presta serviço público. Ela explora a atividade econômica. Então, atenção. Caixa Econômica Federal não responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, com base no parágrafo 6º do artigo 37. Irá responder como se fosse uma pessoa jurídica de direito privado, nos termos do Código Civil. Claro isso? Um outro alerta que eu faço para vocês. Nós temos na sociedade outras entidades que prestam serviços públicos? Sim, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Elas não fazem parte da administração pública, mas elas fazem o papel do Estado, prestando serviços públicos. Então, concessionárias e permissionárias de serviços públicos, apesar de serem entidades totalmente privadas, elas se encaixam no parágrafo 6º do artigo 37. Combinado aqui, meus amigos? Pois bem, para você aplicar esta responsabilidade objetiva do Estado, para você responsabilizar a pessoa jurídica por um ato praticado por um agente público, lembrem-se do segundo ponto no parágrafo 6º do artigo 37. O agente público tem que estar nessa qualidade, no desempenho de uma função pública. Se ele está fora das suas atribuições, na sua atividade privada, não se identifica como agente público e causa um dano a terceiros, não é a pessoa jurídica que será responsabilizada. Você não aplica a teoria do órgão. O agente público, fora das suas atribuições, irá responder como um particular. Não irá acarretar uma responsabilidade da pessoa jurídica. Claro nesse ponto, meus amigos? E, finalmente, vejam a parte final do parágrafo 6º do artigo 37. É assegurado o direito de regresso contra o agente responsável, nos casos de dolo ou culpa. Então, observem, a responsabilidade da pessoa jurídica
é uma responsabilidade objetiva. Agora, para a pessoa jurídica exercer o seu direito de regresso contra a pessoa física responsável, ali nós vamos encontrar uma responsabilidade subjetiva. Depende da demonstração de dolo ou culpa no agir do agente público. Então, o que seria no mundo ideal? Como deveria se desenvolver no mundo ideal? Imagine que o agente público causa um dano a um particular. A pessoa jurídica paga uma indenização a este particular. E depois irá exercer o seu direito de regresso contra o agente responsável. Mas só irá conseguir recuperar aquilo que gastou no patrimônio da pessoa física se conseguir provar que o agente público atuou com dolo ou culpa. Todos compreenderam isso? Cuidado! É muito comum na prova de direito administrativo eles perguntarem: é possível nessa responsabilidade extracontratual do Estado nós utilizarmos aquela figura de intervenção de terceiros, que é a denunciação à lide? Então notem, não é possível na responsabilidade do Estado a pessoa jurídica denunciar à lide o agente responsável pelo seu direito de regresso. Por quê, meus amigos? Existe até um dispositivo legal que acaba sendo muito cobrado no âmbito federal. É o artigo 122, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90. Ali diz que haverá uma ação regressiva contra o agente responsável. Mas faço esse alerta que esse dispositivo se aplica no âmbito federal. No âmbito dos estados e dos municípios, nós podemos utilizar o mesmo raciocínio. Nós chegamos agora a uma teoria mais justa para conseguir uma indenização rápida do Estado. Seria inadequado você admitir no processo judicial uma questão secundária que é o direito de regresso do Estado. Iria atrasar o pagamento de uma indenização ao particular. Finalmente, lembrem-se, quando eu falo aqui a teoria do risco administrativo, é aquela que admite hipóteses que excluem ou atenuam a responsabilidade do Estado. Normalmente, as hipóteses que excluem ou atenuam a responsabilidade do Estado são força maior, que nós podemos compreender como forças da natureza ou até mesmo atos praticados por terceiros, e culpa da vítima. São hipóteses que excluem ou atenuam a responsabilidade do Estado. Para encerrarmos responsabilidade extracontratual do Estado, peço que tomem cuidado com o seguinte. É muito comum, segundo as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, eles cobrarem na prova o seguinte: quando há uma ação por parte do Estado, você verifica o nexo de causalidade. Então você aplica uma responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Mas atenção, quando for uma omissão por parte do Estado, alguns autores entendem que é difícil verificar o nexo de causalidade. Então, nesse caso, eles aplicam uma responsabilidade subjetiva, a teoria da culpa administrativa. O serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. E, nesse caso, o Estado tem que pagar uma indenização ao particular. Então, repetindo, quando há uma ação por parte do Estado, teoria do risco, responsabilidade objetiva. Quando há uma omissão por parte do Estado, teoria da culpa administrativa, responsabilidade subjetiva. Cabe ao particular provar que o agente público ou que o Estado, o serviço em geral, teve uma falta na prestação do seu serviço. É assegurado o direito de regresso contra o agente responsável, nos casos de dolo ou culpa. Nos casos de dolo ou culpa. Então, lembrem-se do seguinte, a pessoa jurídica, ela responde objetivamente, teoria do risco administrativo. Agora, o agente público, a pessoa física, ela responde subjetivamente. No caso,
tem que demonstrar que houve dolo ou culpa. Então, o que deveria acontecer no mundo ideal? Lembra do exemplo que eu utilizei aqui? O soldado dirigindo o tanque bate no carro da gente. Quem vai pagar uma indenização para o particular? A União. Pagou uma indenização ao particular. Depois, num outro processo, numa ação regressiva, vai tentar recuperar aquilo que gastou no patrimônio do soldado. Só que para conseguir recuperar aquilo que gastou no patrimônio do soldado, coitadinho, ela terá que demonstrar que houve dolo ou culpa por parte do agente público. Certo isso? Ficou claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, a responsabilidade da pessoa jurídica é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade da pessoa física, do agente público, no direito de regresso, é uma responsabilidade subjetiva. Todo mundo compreendeu isso, né? Cuidado com o seguinte. Essa é uma peculiaridade que nós temos que admitir. Logicamente, às vezes, por exemplo, eu estou dando aula aqui de direito administrativo, às vezes eu acabo mencionando ali direito tributário, às vezes eu acabo mencionando processo civil, às vezes acabo mencionando ali, por exemplo, direito constitucional. Acontece, tá? Agora, o cuidado que você tem que ter para a prova é o seguinte. Quando for a prova de processo civil, lembra do que o professor de processo civil falou. Quando for a prova de direito administrativo, peço gentilmente que vocês lembrem do que eu falei. Tá? Porque às vezes o professor da outra disciplina pode falar diferente. Tá? Agora, quem faz a prova de direito administrativo, a gente imagina, são professores de direito administrativo. Então, o que acontece? Eles vão perguntar na prova, como já perguntaram em 2007, no exame da ordem, quando era realizado pela Universidade de Brasília. É possível denunciação à lide do agente responsável no direito de regresso do poder público? Lembram da figura de intervenção de terceiros, denunciação à lide? Você chama para participar aqui desta questão processual o responsável pelo seu direito de regresso. Tá? Em direito administrativo, vocês vão responder o seguinte: não é possível denunciação à lide na responsabilidade extracontratual do Estado. Não é possível denunciação à lide na responsabilidade extracontratual do Estado. Primeiro argumento. Por que não é possível? Primeiro argumento. Vocês viram a evolução histórica da nossa matéria. Nós tivemos que caminhar muito para chegar numa forma de responsabilidade mais justa, que é a responsabilidade objetiva, independe da demonstração de dolo ou culpa para o particular receber indenização. Agora você vai admitir, no meio do processo, que o Estado comece a discutir dolo e culpa para garantir o direito de regresso do servidor, isso só vai atrasar a indenização do cidadão. Todo mundo entendeu isso? Então não se admite denunciação à lide na responsabilidade do Estado. O segundo argumento é fundamento na lei. A Lei 8.112, já disse para vocês que cai na prova, a Lei 8.112/90 estabelece ali uma possibilidade de responsabilidade civil do agente público. E diz o parágrafo 2º do artigo 122, anotem isso porque cai na prova. Parágrafo 2º do artigo 122 da Lei 8.112/90. Ali diz que será necessária uma ação regressiva contra o agente público para nós recuperarmos aquele valor que o Estado despendeu.